Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é vosso irmão em Cristo Jesus, Franklin Oliveira. Estamos aqui de volta neste segundo vídeo para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. Desta feita, nós iremos estudar a segunda lição desse quarto trimestre aqui que finaliza esse ano com um livro maravilhoso de Provérbios, onde nós estamos tratando o tema de sabedoria em Deus para nós construirmos uma vida em comunhão com Ele e com a sociedade. Desde já, eu quero agradecer a todos os irmãos que passaram aqui no canal, estão assistindo, compartilhando, comentando, deixando o seu feedback aqui nos comentários para a gente poder continuar nessa jornada, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu quero pedir para você curtir esse vídeo aqui também, comentar, se inscrever no canal, ativa o sininho aí. Alguns projetos estão vindo aí, eu tenho certeza que com a graça, a bondade e a misericórdia de Deus, eles vão ser alcançados e nós vamos poder continuar aqui proclamando a palavra de bem. Pois bem, nessa lição nós iremos tratar sobre sabedoria, proteção e confiança. É isso que nós vamos estudar aqui com a graça de Deus. Espero que você aí do outro lado possa aprender da palavra de Deus e possa continuar crescendo na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Sabedoria, proteção e confiança. Esse é o título da nossa segunda lição aqui da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. O nosso texto principal está em Provérbios 3, 23 e 24, que diz assim, ó, então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu deitarás e o teu sono será suave. O resumo da lição diz: quem cultiva a sabedoria bíblica no coração desfruta de proteção e confiança na vida cristã. Esse vai ser o tema que nós vamos abordar aqui, a respeito de proteção, a respeito de confiança em Deus, que vai estar no centro dessa nossa segunda lição aqui da Escola Bíblica Dominical. O texto bíblico que nós vamos utilizar aqui está em Provérbios 1, do 1 ao 11, e o capítulo 3, do 21 ao 26. Aí na sua classe lá você pode estar lendo esse texto, se baseando nesse texto para poder dar continuidade à sua lição. Na minha introdução, eu coloquei aqui. Na lição de hoje, iremos analisar os benefícios da sabedoria divina em nós. Veremos que a sabedoria é como um escudo protetor de vida. Uma vez praticada, podemos dormir e acordar tranquilos, pois a proteção de Deus nos cerca. A sabedoria também desenvolve a maturidade espiritual daqueles que desejam servir ao Senhor e nos traz uma proteção existencial, mesmo no mundo de perigos e incertezas. Uma vez que aceitamos o convite à sabedoria e a colocamos em prática, estaremos erguendo muros e escudos, desenvolvendo nossa maturidade e caminhando para um bem-estar com Deus. Com esta convicção em mente, não devemos dar as costas para o convite à sabedoria, pois é ela quem nos guiará à maturidade cristã. Pois bem, nesse trimestre, como já bem disse na primeira lição, nós estamos estudando a respeito de provérbios, a respeito de sabedoria, a respeito de conhecimento de Deus para uma vida sadia, para uma vida equilibrada, para uma vida sensata, tanto diante de Deus como diante da sociedade. Nessa lição, nós vamos observar alguns aspectos da sabedoria como protetora, como guiadora, como aquela que cerca-nos da proteção de Deus, para que nele nós possamos ter a confiança de deitar, de levantar, de ir e de vir, porque a sabedoria é aquela que guia para nós termos uma vida em retidão com Deus, em santidade, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus, e o temor a Deus é um estilo de vida, e a partir deste estilo de vida, a gente em Deus, obtendo sabedoria, vamos conseguir caminhar aqui na terra com Deus diante dele em retidão e em santidade. A gente vai ver também que essa sabedoria é a que vai nos guiar para um desenvolvimento de maturidade cristã, que é aquilo que Deus quer que todos nós tenhamos, é uma maturidade sadia para viver em racionalidade e espiritualidade diante dele, tá bom? Eu fiz questão de colocar aqui uma tabelinha, uma tabela simples que vai mostrar algumas pessoas que foram sábias diante de Deus, vai colocar a função desse sábio ou dessa sábia,
e vai colocar referência e também como essa pessoa, ou essa mulher, esse homem, demonstrou sabedoria diante de Deus. Eu coloquei essa tabela que você pode levar para a sua aula de escola bíblica dominical para mostrar para seus alunos que existiram homens e mulheres de Deus na Bíblia que foram considerados sábios a partir daquilo que Deus colocou, projetou para a vida delas, para que elas vivessem ali de maneira sábia. Por exemplo, eu coloquei que Bezalel, ele tinha uma função de artífice ou de sábio, e sábio, né? Aí a referência está em Êxodo 31, do verso 1 ao versículo de número 5. E ele demonstrou essa sabedoria projetando e supervisionando a construção do tabernáculo no deserto e dos utensílios ali usados por ele. Temos também Davi, que foi considerado um líder sábio, segundo Samuel 14:20, que demonstrou essa sabedoria, nunca deixando que os fracassos o afastassem da fonte de sabedoria, e demonstrou reverência a Deus. Então, esses são, entre outros inúmeros homens sábios que a Bíblia demonstra, que nós podemos trazer para a nossa classe de jovens, que para a gente ter como luz, como guia, de que é possível sermos homens e mulheres sábias diante de Deus através daquilo que nós praticamos, vivemos e demonstramos diante de Deus e da sociedade. Então essa é a nossa introdução. Nós iremos tratar aqui a respeito de sabedoria, confiança, segurança para a nossa vida, tá certo? O primeiro título do nosso primeiro tópico aqui diz assim: sabedoria como escudo protetor. Primeiro subtópico do primeiro tópico diz a estrutura do capítulo 2. Os primeiros 4 versículos desse capítulo são uma condição, se, seguidos por 2 resultados, então, do versículo 5 ao 8 e do 9 ao 11. Os versículos 12 e 15 descrevem os benefícios dos resultados. Os versículos 20 a 22 constituem uma conclusão. Essas expressões trazem a ideia de que para adquirirmos sabedoria é preciso aceitá-la, clamar por ela e buscá-la. A ideia que essas expressões passam é a de esforço, de intensidade, de esforçar-se muito para obter a sabedoria. Pois bem, nesse primeiro capítulo aqui, pelo menos nesse primeiro subtópico, a gente vai ver a estrutura desse capítulo de número 2, que vai ser a base bíblica para nós estudarmos aqui essa segunda lição, e uma divisão, uma estrutura simples seria dizer que nos primeiros 4 versículos desse capítulo existe uma condição se, que é seguido por 2 resultados, que é a partir do então, do versículo 5 ao 8 e do 9 ao 11, e os versículos 12 e 15 descrevem os benefícios desse resultado, e os versículos 20 a 22 constituem uma conclusão. O que é interessante aqui é que essa estrutura demonstra, primeiramente, que é necessário buscar, é necessário pedir pela sabedoria, é necessário se dedicar para a sabedoria com esforço, com intensidade. Isso se vê pelos 4 primeiros versículos que são constituídos por uma condição. A gente vê ali se clamares, se buscar por ela, se pedir, se vir buscar como um artesão busca pelo ouro ou pela prata. Aí nos versículos seguintes, 5 ao 8 e o 9 ao 11, a gente vê uma conclusão que seria o resultado dessa busca que está ali na palavra então. Então ele vai derramar a bênção, então nós vamos ter entendimento, então nós vamos entender, então nós vamos achar a sabedoria, então nós vamos entender o que é justiça, o que é juízo, o que é equidade e as boas novas. Isso é interessante por quê? Porque os primeiros 4 versículos, com essa condição se, implica em uma busca incessante, em uma busca com intensidade pela sabedoria, em uma busca de se derramar por Deus para entender o que é sabedoria, para ter o conhecimento, o discernimento das coisas. E aí fica uma lição muito interessante para nós, porque se nós buscarmos, nós iremos alcançarmos. Eu lembro do texto de Jesus em Mateus ou nos Evangelhos, que tem essa passagem que ele diz que se bater na porta, ela vai se abrir. E se a gente clamar, a gente vai ter aquilo que a gente pediu. Então, é um imperativo aqui e uma condição. Para se ter sabedoria,
é necessário nós clamarmos, é necessário nós buscarmos intensamente, é necessário nós fazermos parte dessa busca por sabedoria, dessa busca por entendimento, dessa busca incessante em querer ter uma vida íntegra diante de Deus com sabedoria. E aí, se houver essa busca, se houver esse desejo por sabedoria, aí a gente vê o que se diz no versículo 5 ao 8 e do 9 ao 11, que aí você vai entender o que é a sabedoria, aí você vai achar o que é a sabedoria, aí você vai ter o discernimento sobre equidade, sobre as boas veredas, aonde você vai poder andar, aonde você vai poder caminhar, com quem você vai falar. Isso é interessante demais, irmãos, porque isso aqui é um código de entrega. Aquele que busca, aquele que se dedica em buscar sabedoria, ele vai achar, ele vai encontrar, ele vai saber o que é justiça, ele vai saber o que é juízo, ele vai saber o que é equidade, ele vai saber o que é boas veredas. E o que é mais interessante ainda, é que do versículo 12 ao 15 vai demonstrar, vai descrever esses benefícios. E quais são eles? O livramento do caminho do mal, o livramento da sedução da mulher estranha, a presença de Deus guiando este homem às veredas retas, à justiça, à equidade, como diz o texto de Provérbios 3, Provérbios 2, 9 ao 11. Então, isso é interessante, irmãos, por quê? Porque aquele que se dedica, ele vai encontrar proteção em Deus, ele vai encontrar um escudo tido como a sabedoria para livrar ele de muitos momentos ruins na vida. Então, essa é a divisão simples aqui da estrutura do capítulo de número 2, que a gente vê aqui, e eu coloquei aqui, ó. Essa ideia de esforçar-se está bem presente na Bíblia. Como, por exemplo, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ele avança, ele progride em uma busca incessante pelo alvo. Filipenses 3, 13, 14. Aqui é interessante por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que ele esquece das coisas que ficaram para trás. Por mais que ele já tenha alcançado um nível de espiritualidade, de maturidade com Deus, mas ele coloca essas coisas não no sentido de abandoná-las, mas no sentido de colocá-las em um acúmulo e prosseguir para acumular mais bens com Deus espirituais, que é ter sabedoria, que é ter maturidade, e é isso que nós vamos aprender aqui nessa segunda lição da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. Segundo subtópico aqui do nosso primeiro tópico diz a sabedoria como escudo, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos que lhe são fiéis. Provérbios 2, versículo 8. O caminho para a sabedoria é o temor ao Senhor. A sabedoria adquirida em Deus, através do temor ao Senhor, gera em nós um escudo de proteção. O temor ao Senhor é um estilo de vida reto, íntegro e sincero, demonstrado através daqueles que vivem integralmente para o Senhor. Essa sabedoria gerada através do Senhor é o que vai permitir o indivíduo a continuar resistindo e vivendo uma vida reta e santa diante de Deus e da sociedade. Essa vida em retidão e sinceridade, como consequência de quem se torna sábio em Deus, carrega consigo uma virtude protetora que vem do alto e que nos permite discernir tudo o que agrada a Deus e o que não agrada. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3, 17. Pois bem, meus irmãos, o versículo de número 8 de Provérbios, desse capítulo que nós estamos estudando aqui, o capítulo de número 2, ele é bem taxativo em dizer que Deus guarda, através dessa sabedoria, a vereda do justo e protege o caminho daqueles que lhe são fiéis. O caminho para nós chegarmos até a sabedoria, o pontapé inicial, como nós vimos na primeira aula, é o temor ao Senhor. Através desse temor a Deus, nós encontramos nele um escudo de proteção que é a própria sabedoria. Porque através desse temor a Deus, nós vamos entender que existe um estilo de vida para se viver em Deus. E esse estilo de vida é um estilo de vida reto, íntegro e sincero diante de Deus.
a partir disso, com o agir do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos conseguir viver em Deus com santidade, com amor, com misericórdia, com mansidão, com todos aqueles que são os frutos do Espírito sobre a nossa vida. Isso é interessante por quê? Porque a sabedoria em Deus, praticada em nossa vida, ela vai gerar como se fosse um escudo que vai nos proteger. Porque a partir do momento que nós tememos a Deus, entendemos que esse é o estilo de vida que Deus quer para a nossa vida, nós vamos em Deus buscar sabedoria através do Espírito Santo para andar de maneira correta, para andar de maneira certa, para andar de forma íntegra diante de Deus, e isso vai gerar um escudo que vai nos proteger. Porque Deus, ele se agrada quando nós colocamos a nossa vida diante do altar dele, quando nós caminhamos com retidão, com santidade, com justiça, e a partir daí Deus começa a nos dar um escudo de proteção, nos blindando com todas aquelas artimanhas do inimigo que tenta nos tirar do caminho da retidão, do caminho da santidade, e para isso nós precisamos de sabedoria, para conseguir se livrar dessas armadilhas que o inimigo coloca sobre as nossas vidas para nós tropeçarmos. Nós precisamos adquirir essa sabedoria. E como isso é possível? Temendo a Deus. E a partir disso nós encontramos um estilo de vida que vai nos dar essa sabedoria, que é temendo a Deus, e a partir daí nós temos um escudo de proteção, porque Deus guarda aqueles a quem Ele ama e aqueles a quem serve ao Senhor. Então que essa fique essa lição simples, mas de grande valia para todos nós jovens, que se nós buscarmos sabedoria em Deus, nós não estaremos buscando apenas um conhecimento humano, não. Nós não estaremos buscando apenas uma sabedoria terrena, não. Mais para frente nós vamos estudar essa diferença de sabedoria terrena e sabedoria do alto, mas nós estaremos buscando um escudo de proteção. Nós estaremos sendo guardados por Deus, porque a partir do momento que nós buscamos esse caminho de retidão, esse caminho de ser sincero diante de Deus, de temer ao Senhor, Deus guarda as nossas vidas, Deus guarda as nossas casas, Deus guarda os nossos projetos, os sonhos, e se for necessário, Ele mostra para nós que os planos dele são maiores que os nossos, e aí nós, como pessoas sábias, como jovens sábios diante de Deus, abrimos mãos das nossas vontades para viver a vontade de Deus. Então, fica aqui nesse segundo subtópico essa lição maravilhosa de Deus para nós, que a sabedoria de Deus, ela é como um escudo para nós. Quando nós colocamos em prática, Deus guarda a vereda do justo, como diz o provérbio de capítulo 2 e versículo 8, e protege o caminho daqueles que lhe são fiéis. Então que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê sabedoria para poder agir de maneira justa, de maneira reta, de maneira santa diante de Deus e da sociedade, porque assim Ele vai guardar os seus passos, vai guardar a sua família, a sua casa e vai proteger o seu caminho, porque você é um homem e uma mulher fiel a Deus. Terceiro subtópico do primeiro tópico diz sabedoria no coração. Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Provérbios 2, versículo 10. Para o Ocidente, o cérebro é o centro do ser humano. Diferentemente do Ocidente, na sabedoria bíblica, o centro do ser humano é o coração. O coração engloba intelecto, moralidade e emoção. Na Bíblia, o coração representa intelecto, moralidade, emoção ou pensamento, sentimento e vontade. Sendo assim, esta sabedoria que entrará no coração, ela deseja ordenar e guiar o interior do homem para seguir e servir ao Senhor. Meus irmãos, uma coisa simples aqui nesse nosso terceiro subtópico aqui do primeiro tópico, o verso de número 10 de Provérbios 2, ele diz que essa sabedoria que a gente vai buscar, que a gente clama por ela e que ela vai trazer essa proteção, vai trazer essa confiança em Deus, ela entrará no nosso coração e o conhecimento será agradável à nossa alma. Faz-se necessário que a gente faça a distinção da palavra coração para nós na Bíblia e no Ocidente. Para o Ocidente, o centro do ser humano seria o cérebro. Só que, biblicamente, na Bíblia, a gente vê o coração sendo o centro do ser humano.
E o coração na Bíblia, ele representa exatamente o intelecto, a moralidade, as emoções do ser humano, o pensamento, sentimento, vontade, ou seja, biblicamente, coração, a palavra coração, ela representa a totalidade do ser humano. Então, o que é interessante aqui, que o Provérbios está dizendo que essa sabedoria entrará na totalidade do ser humano. Ela estará envolta em todos os âmbitos do ser humano, seja na sua moralidade. Sabedoria vai lhe ensinar a forma correta de você agir moralmente na sociedade. A sabedoria, ela vai entrar no seu intelecto para te dar inteligência, conhecimento, como diz, será agradável à sua alma, suficiente para você saber lidar com determinados tipos de coisas que vieram a acontecer na sua vida. Essa sabedoria vai entrar no seu pensamento para você saber o que vai pensar, porque em Tiago, capítulo de número 3, versículo 17, se eu não me engano, ela diz que a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é pacífica. E em outro versículo, a gente encontra o apóstolo Paulo dizendo para a gente pensar nas coisas que são puras, nas coisas que são santas, ou seja, essa sabedoria ela vai entrar também no nosso pensamento para nós saber a maneira que os nossos pensamentos agradam a Deus, que os nossos pensamentos estão desagradando a Deus e por aí, enfim. Essa sabedoria também vai entrar no sentimento, para nós sabermos se nós estamos agindo de maneira correta, se não é um sentimento, uma emoção, se é arrependimento, se é remorso, se é outros tipos de sentimentos que nós sentimos que muitas das vezes são enganosos ao nosso coração. Então perceba que o coração na Bíblia, ele representa a totalidade do ser humano: intelecto, moralidade, emoção, pensamentos, sentimentos, vontade. E aqui está um aspecto muito interessante, porque essa sabedoria vai entrar no coração também no sentido de vontade. Através dessa sabedoria, nós vamos compreender qual que é a vontade de Deus, nós vamos poder compreender se isso faz parte da vontade de Deus ou não na nossa vida. Então perceba que sabedoria ela é importante e que o coração aqui ele envolve o centro da totalidade do ser humano, que é diferente para o Ocidente, que seria o cérebro, o centro do ser humano, já que, mais biblicamente, o centro do ser humano ele representa o coração. Então, sendo assim, esta sabedoria que entrará no coração, ela deseja ordenar, olha que interessante, e guiar o interior do homem para seguir e servir ao Senhor. Aí eu coloquei aqui, no Novo Testamento, o Espírito Santo é o nosso ajudador nesse papel de moldar, ordenar e desenvolver no nosso coração, o nosso coração e domar a nossa velha natureza a fim de sermos parecidos com Cristo. Então perceba que no Novo Testamento nós vamos ter uma abrangência maior a respeito desse tema de sabedoria, de totalidade da vida, porque nós vemos no Novo Testamento o Espírito Santo tendo esse papel de ajudador, de conselheiro, aquele que vai moldar os nossos pensamentos, aquele que vai moldar os nossos sentimentos, que vai moldar e vai ordenar a nossa vontade, o nosso intelecto. Então, nós percebemos que no Novo Testamento essa ideia se expande, essa sabedoria através do Espírito Santo que vai nos guiar para nós vencermos a velha natureza e, enfim, sermos parecidos com Cristo. Então, nós vemos aí um trabalho mútuo da sabedoria que entra na nossa totalidade, que através do Espírito Santo vai moldando, ordenando e desenvolvendo a obra de Deus em nosso coração em toda a totalidade, tá certo? Que fique claro esse tópico aqui, esse primeiro tópico foi mais para nós dividirmos a estrutura do capítulo de número 2, que vai mostrar que essa sabedoria ela precisa ser buscada, ela precisa ser aclamada, ela precisa ser aceita em nossa vida e a partir do momento que nós buscamos, aceitamos ela, que nós colocamos intensidade na busca por essa sabedoria, ela vai ter alguns resultados em nossas vidas. Um resultado de proteção, de confiança em Deus,
de guia, e quando nós colocamos ela no nosso coração, praticando ela em nosso dia a dia e colocamos ela no nosso coração, ela vai tomar essa totalidade da nossa vida. Ela vai preencher as nossas emoções, a nossa moralidade, o intelecto, pensamento, sentimento e vontade. E isso através da obra regeneradora do Espírito Santo em nossa vida. Então que fique claro esse primeiro tópico aqui e vamos prosseguir na lição. Pois bem, meus irmãos, chegamos no nosso segundo tópico da nossa lição aqui, que tem por título A Sabedoria como Maturidade Cristã. E eu quero pedir para você que chegou até aqui nessa aula, que você possa curtir esse vídeo, que você possa se inscrever no canal, ativa o sininho aí, compartilha esse vídeo com seu amigo da classe da sua Escola Bíblica Dominical, vai no grupo ali, que eu sei que você tem um grupo de jovens da Escola Bíblica Dominical, compartilha esse vídeo, pede para o seu irmão assistir, compartilhar com o próximo e vamos juntos aqui crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa o seu comentário aí embaixo, dê o seu feedback e vamos juntos aprender. O primeiro subtópico do segundo tópico diz a estrutura do capítulo 3. Essa lição também na segunda a gente vai estruturar alguns capítulos, ver alguns versículos, algumas definições de palavras importantes para a gente poder acrescentar esse nosso leque aí de sabedoria em Deus. Diz assim, o capítulo 3 está estruturado em 3 discursos. Versículo 1 ao 10, a dedicação ao Senhor. Versículos 11 ao 20, a verdadeira felicidade de confiar no Senhor. Versículo 20 a 35, a segurança na vida com Deus. Este capítulo mostra que um coração dominado pela sabedoria de Deus traz estabilidade moral, desfrutar da verdadeira felicidade e segurança. Dentro dessa divisão, o escritor inicia cada sessão com a expressão filho meu. No capítulo 3, o versículo 1, versículo 11 e o versículo 21. Essa expressão evoca proximidade. O propósito disso é para que o ensino que se segue seja ouvido, compreendido e aplicado por todo aquele que lê. Deus deseja que seus filhos escutem, meditem e pratiquem cada ensino divino em sua palavra. Pois bem, meus irmãos, uma divisão simples aqui que eu coloquei aqui, uma estrutura simples do capítulo de número 3, que é o capítulo desse segundo tópico que nós vamos estudar aqui, do 1 ao 10 nós vamos ver uma dedicação ao Senhor, do 11 ao 20 nós vamos ver a verdadeira felicidade de confiar no Senhor. Versículo 20 a 35, a gente vê a segurança na vida com Deus. Isso é interessante porque essa sessão aqui, cada uma que se inicia, nós vamos ver a expressão filho meu, que é uma expressão de intimidade, de proximidade, uma expressão que invoca a proximidade do escritor com o leitor. Sendo assim, o que Deus está tratando nesse capítulo aqui é que o seu leitor, que ele expressa como filho meu, que tem um tom de proximidade, de intimidade com aquele que está lendo, com aquele que é o remetente da carta, né? É interessante porque isso está mostrando que Deus quer que todo aquele que leia a sua palavra, que ele escute, medite e pratique ela, porque através dela é que vai se adquirir sabedoria. Então isso é uma lição simples aqui do nosso terceiro capítulo aqui do livro de Provérbios, que vai nos ensinar. Eu peço aí que depois você leia em sala de aula, você pode ver no capítulo 3, você lê o versículo de número 1, você lê o versículo de número 11 e o versículo de número 21. Essa é a divisão do capítulo de número 3, esses versículos aí, do 1 ao 10, 11 ao 20 e do 20 ao 35. E cada estrofe dessa, cada parte, cada divisão, você encontra a primeira palavra tendo esse filho meu, esse sentimento de proximidade, esse sentimento de intimidade que Deus quer ter com o seu filho, é como se fosse uma carta de um pai, uma carta íntima de um pai para um filho, mostrando para ele que na primeira divisão é importante a dedicação a Deus, a busca a Deus, é importante você se entregar para Deus.
Na segunda divisão, você vê a verdadeira felicidade de confiar em Deus. Na terceira divisão, você vê que há segurança na vida com Deus. Então, é como se fosse uma carta de amor de um pai para um filho, para constatar que ele precisa se dedicar, que em Deus há a verdadeira felicidade de confiar no Senhor e que em Deus há uma verdadeira segurança na vida com Ele. Então, que essa fique a lição, você possa ler. Se não conseguir ler o capítulo de número 3 todo na sala, porque nós sabemos que nós temos um tempo para a escola bíblica dominical, para a aula, mas você pode ler pelo menos o verso de número 1, o 11 e o 21 e explicar que esse capítulo está evocando uma intimidade de um pai para um filho que quer mostrar para o seu filho que vale a pena se dedicar na busca ao Senhor, que em Deus, que nele, no Pai, há a verdadeira felicidade de se confiar nele e que nele e somente nele há uma segurança na vida, que é o tema que nós estamos aqui nessa segunda aula, que é proteção, segurança e confiança na sabedoria em Deus. Pois bem, vamos aqui para o nosso segundo subtópico desta lição, que tem por título dizendo assim: sabedoria como maturidade cristã. Meu filho, guarde a sensatez e o bom senso e nunca os perca de vista. Eles trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Provérbios 3, 21, 22. A maturidade cristã é e deve ser o alvo de todo cristão que deseja viver e ter um relacionamento íntimo com Deus. Esses dois versículos mostram que o bom senso, a moderação, a prudência e a verdadeira sabedoria trazem clareza, discernimento e experiência de vida. A maturidade é revelada pela maneira com que lidamos com as coisas do dia a dia. Assim como o apóstolo Paulo no Novo Testamento faz este contraste sobre maturidade ao dizer que quando era menino falava e agia como menino, mas ao tornar-se homem, atingir a maturidade, deixou essas coisas para trás e agora tem uma nova maneira de agir, de viver. Devemos também nos atentar para isso. Ou seja, irmãos, a sabedoria, ela vai nos guiar para uma maturidade cristã. Porque quando eu guardo a sensatez e o bom senso, porque isso são frutos da sabedoria, irmão. Isso são frutos da sabedoria. Uma pessoa sensata e uma pessoa que tem bom senso, ela é uma pessoa sábia. E o texto está dizendo: meu filho, guarde a sensatez e o bom senso e nunca as perca de vista, por um motivo. E o motivo é lindo, irmãos, porque eles trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. O que o texto está dizendo é que essa sabedoria que te beneficiou com essa sensatez, com esse bom senso, ela vai trazer vida para você. Ela vai dar para você maturidade. Ela vai dar para você uma firmeza nas suas posições, nas suas ações. Porque uma pessoa, quando ela é madura, ela é sábia e madura em Cristo, ela entende que determinadas coisas não podem ofender ela. Ela entende que inúmeras coisas não podem tirar a vida dela com Deus. Isso é interessante porque o apóstolo Paulo ele vivenciou isso. Aí ele diz que quando eu era menino, eu agia como menino, mas quando eu me tornei homem, eu passei a ter uma nova postura. Perceba que a maturidade cristã, ela vai nos direcionar a uma prática equilibrada, a uma prática sensata, a uma prática de bom senso, a uma prática de uma elevação espiritual maior. Aí eu coloquei aqui: a sabedoria vai nos guiar para uma vida prática, na qual amadurecemos nossas escolhas e atitudes semelhante a viver reta e sincera diante de Deus. A maturidade nos trará vida protegida e segura. Porque, irmãos, quando nós temos maturidade, nós compreendemos a hora que nós devemos entrar, mas também nós compreendemos a hora que nós devemos sair. Então, o que é interessante sobre sabedoria para nós, como jovens, é que ela vai nos guiar para essa maturidade. Nós vamos saber compreender
qual que é a vontade de Deus, nós não vamos ser mais como meninos querendo ser guiado por qualquer vento de doutrina, como o apóstolo Paulo fala em outra parte. Então, isso é interessante porque essa sabedoria vai nos guiar a essa maturidade. Eu gostei muito desse texto porque diz: meu filho, guarde a sensatez e o bom senso e os nunca perca de vista. Eles trarão vida a você e serão um enfeite para o seu coração. Além dele trazer vida para você, ele vai servir como um enfeite. O que é isso? Isso vai ser como um baluarte diante das pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você é tão sábio que vai trazer isso a um tom de maturidade. Vão falar, nossa, aquele menino tem 16 anos, mas tem uma maturidade já cristã, ele já sabe diferenciar aquilo que é bom, aquilo que é sensato, aquilo que é de bom senso. Então, através dessa sabedoria, nós conseguimos ter uma maturidade cristã. E a maturidade vai nos trazer vida protegida e segura em Deus, porque é ela que vai nos nortear aquilo que nós devemos ou não fazer diante de Deus e da sociedade. Terceiro e último subtópico aqui do nosso segundo tópico diz a sabedoria que gera confiança. Então você seguirá o seu caminho em segurança, e o seu pé não tropeçará. Provérbios 3, versículo 23. De maneira geral, o capítulo número 3 de Provérbios nos ensina a importância de andar seguro. A vida é feita de diversos tipos de conflitos, como vimos na primeira lição. Tendo isso em mente, nós concluímos que ao longo de nossa jornada aqui na Terra, encontraremos diversos tipos de armadilhas e obstáculos para tal, é necessária sabedoria para saber como lidar com cada uma delas. Somente confiando em Deus e nos dedicando à sabedoria de Deus, nós conseguiríamos trilhar todos os caminhos com segurança e confiança. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3, versículo 5. Pois bem, finalizando aqui esse capítulo de número 3, a qual está sendo base aqui para o nosso segundo tópico aqui dessa segunda lição, é a confiança em Deus. O versículo diz, então você seguirá o seu caminho em segurança, o seu pé não tropeçará. Isso aqui é interessante, irmãos, porque, como a gente viu na primeira lição, a gente percebeu que viver, ele implica em conflitos. Nós vamos ter diversos tipos de conflitos em nossas vidas, seja dentro da nossa casa, com nossa família, seja na nossa própria igreja, seja na sociedade, seja entre você e o próprio Deus. Vai se haver uma necessidade de como agir, de como eu vou saber o que é correto, o que é errado. E para isso é necessário essa sabedoria. E em Deus nós encontramos essa sabedoria para a gente saber lidar em todos esses momentos. E o que é interessante é que o capítulo de número 3, ele encerra mostrando que essa confiança ela é gerada através dessa sabedoria em Deus. Nós buscamos a sabedoria, nós nos entregamos para ela, ela teve diversos tipos de benefícios para a nossa vida e no final nós vimos que o caminho que nós vamos seguir com essa sabedoria é um caminho em segurança. Então, em Deus nós temos segurança, em Deus nós temos a proteção, em Deus nós temos confiança de que tudo vai dar certo. Por quê? Nós não podemos confiar no homem que ele diz uma coisa hoje e amanhã pode mudar. Mas Deus não muda. Como o próprio Tiago diz, o apóstolo Tiago diz que em Deus não há sombras de variações, ele não muda. Então, nós podemos confiar nele de todo o nosso coração e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, como disse o versículo de número 5. Aí nós finalizamos o capítulo no versículo de número 23, dizendo, então você seguirá o seu caminho em segurança, o seu pé não tropeçará. Mas para isso, é necessário que tudo que nós temos esteja diante de Deus, que tudo que nós tenhamos esteja nele. Porque, como nós vimos que para nós buscarmos a Deus e colocarmos a sabedoria no coração,
que é a totalidade do nosso ser humano, é necessário que ele esteja controlando todos os nossos âmbitos da nossa vida, o intelecto, a emoção, a razão, que tudo seja subordinado a Deus. Ou seja, quando nós colocamos tudo aos pés do Senhor, aí nós podemos confiar nele. E aí, irmãos, nós não estamos confiando em um político, nós não estamos confiando em um ser humano que pode errar, que pode falhar. Nós estamos confiando em Deus, e em Deus nós temos resposta. Eu coloco aqui o hino de número 577, que é o hino que nós temos na nossa harpa cristã, que o pastor Marcelo também colocou na nossa lição, que diz: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar a totalidade, lembre, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Então, irmãos, quando Deus controla a nossa vida, quando todos os nossos âmbitos, seja intelectual, moral, vontade, volição, o que for, irmãos, estiver diante do altar, aí nós podemos descansar em águas tranquilas, porque você seguirá o seu caminho em segurança e o seu pé não tropeçará, que é o que diz o final do capítulo capítulo 23 e o versículo do capítulo de número 3 e o versículo 23. Então, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Terceiro e último tópico aqui da nossa segunda lição da Escola Bíblica Dominical, que diz sabedoria, vida protegida e confiança. Busque a sabedoria bíblica. Até aqui ficou bem claro que existe uma necessidade de buscarmos a sabedoria. Outro ponto claro aos nossos olhos é a realidade de dois tipos de sabedoria, terrena e do alto. A sabedoria terrena não é espiritual, é demoníaca, invejosa, tendenciosa, confusa e toda espécie de males. A sabedoria do alto, ela é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera, como a gente vê em Tiago 3, 13 e 18. O contexto atual em que vivemos, no meio intelectual e cultural, vive uma tendência de relativização dos valores absolutos, atemporais e eternos contidos na palavra de Deus, fonte da sabedoria do alto. O objetivo destes é destruir esses valores com o intuito de satisfazer seus próprios interesses e prazeres. A sabedoria bíblica, entretanto, nos ensina a construir uma vida próspera com Deus, em paz e harmonia com todos os seres humanos. A sabedoria bíblica é o antídoto para vivermos essa relativização. É preciso ler a Bíblia, entendê-la e aplicá-la ao coração. Meus irmãos, pois bem, a gente tem visto aqui, nesse capítulo de número 2 e de número 3, que nós estamos estudando essa aula da Escola Bíblica Dominical, que existe uma necessidade de nós buscarmos essa sabedoria. Que nós vimos lá nos 4 primeiros versículos que tem a condição, se nós buscarmos, se nós clamarmos, se nós buscarmos como o ourife, ele busca a prata, ele busca o ouro, e nós iremos encontrar um tesouro precioso. Também nós vimos aqui, e ficou claro, que existe dois tipos de sabedoria, que é o que está retratado em Tiago 3, do versículo 13 ao 18, que é a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. No contexto que nós vivemos, nesse mundo intelectual e cultural, existe essa tendência, irmãos, de relativizar os valores absolutos, os valores que são atemporais e eternos que tem na palavra de Deus. E eles fazem isso através dessa sabedoria terrena, que ela é demoníaca, é invejosa, ela muitas das vezes é tendenciosa, ela é confusa. Você chega em um determinado ponto desses interesses desses camaradas intelectuais que você não consegue mais compreender. Eles tocam gato por lebre e entregam qualquer tipo de texto e as pessoas aceitam. Ela é uma sabedoria que contém toda espécie de maldade. Só que a sabedoria que nós aprendemos na Bíblia, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Então,
nós vemos essa diferença entre a sabedoria que é terrena, que está contida no mundo aí, que não aceita a existência de valores eternos, de valores absolutos, de valores que não são perenes, que não mudam, e eles tentam mudar de qualquer maneira, de qualquer jeito, eles relativizam essa verdade, esses valores absolutos, e nós encontramos em Deus a sabedoria bíblica, a sabedoria que está na palavra de Deus. E é essa sabedoria que vai ser um antídoto para nós vencermos essa relativização. E para isso é necessário nós buscar uma sabedoria bíblica. É necessário nós lermos a palavra, nós compreender ela e aplicar em nossa vida. Olha que lindo o verso de número 11 de Salmo 119, que diz: escondi no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Aí eu coloquei aqui, ó, a palavra esconder tem a ver com uma leitura de qualidade que passa pelo pensamento, sentimento e chega à prática, à verdade. Você percebe, irmãos, que nessa aula nós colocamos a ideia de que quando a sabedoria ela entra no coração e a gente percebeu que o coração, no sentido do Ocidente, é diferente do sentido do coração na palavra. Para o Ocidente, o centro do ser humano, a totalidade do ser humano é o cérebro, que a gente viu aqui. Só que, biblicamente, o centro do ser humano, a totalidade do ser humano, representa o coração. Você percebe que há uma necessidade de nós escondermos nessa totalidade de nossa vida a palavra de Deus. Então, o que o texto está dizendo e o que a Bíblia está dizendo é que nós devemos buscar essa sabedoria bíblica e esconder ela na nossa totalidade. E como nós fazemos isso? Nos nossos pensamentos, pensando na palavra de Deus, sentindo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Então, perceba que existe uma totalidade nessa sabedoria. Essa sabedoria, a gente encontra ela na palavra de Deus. E como vamos fazer isso? Estudando, indo à escola bíblica dominical, indo aos cultos de ensino, colocando a palavra de Deus no nosso coração, na nossa totalidade, nas nossas razões, nas nossas faculdades mentais, na nossa vontade. E assim nós conseguiremos vencer essa sabedoria que é terrena, que tenta desvincular a palavra de Deus, que tenta relativizar todo tipo de verdade que é verdade absoluta, os valores que nós temos cristãos, que eles tentam destruir de todas as maneiras. O único antídoto que nós conseguiremos vencer essa relativização é buscando a sabedoria bíblica, é buscando em Deus conhecimento para guardarmos em nosso coração e fazermos como o Salmo 119 diz, escondi, que tem um sentido realmente de uma leitura de qualidade, de um tempo de qualidade com Deus, de uma busca pela palavra de Deus. Irmãos, eu queria deixar aqui esse testemunho no meu início de caminhada cristã. Já no meu primeiro dia, quando eu aceitei a Jesus naquela igreja, na igreja pastoreada pelo meu pastor e tio Edinaldo, eu disse para Deus naquele determinado momento, disse, Senhor, eu não quero ser como era antes, porque eu já fui da igreja, eu me desviei e depois voltei. Eu não quero ser como antes. Eu quero dessa vez buscar a tua palavra, eu quero compreender de ti, eu quero entender da tua palavra. E o pregador que estava pregando naquele dia, ele fez uma espécie de desafio. Ele disse ali no púlpito, eu duvido, irmãos, você ler os evangelhos em um mês e continuar sendo a mesma coisa. Eu olhei para aquilo e eu disse, Senhor, eu vou aceitar esse desafio aí. Eu vou ler os evangelhos em um mês, a partir do momento que eu aceitei a Jesus naquele dia, e eu quero ver essa mudança na minha vida. E foi exatamente como eu tinha predito. Ao buscar a palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, eu fui transformado pelo poder do Evangelho, eu fui tocado pela palavra de Deus e dali em diante eu nunca mais
que saber de parar de estudar. É claro que a gente tem as nossas fraquezas espirituais, as nossas desistências humanas, porque todos nós somos humanos, mas a palavra de Deus ficou cravada no meu coração, como diz o profeta Jeremias. Eu tentei desistir da tua palavra, eu tentei não falar mais nela, eu não queria mais saber dela, o Senhor me enganou. Ele chega a dizer em seu livro, mas aí ele diz, mas quando eu tento desistir da tua palavra, quando eu ao menos penso nela, ela queima em meus ossos e aí eu não consigo desistir. Esse é o poder da palavra de Deus, irmãos. É essa sabedoria que está disponível para nós. Quando nós colocamos ela no nosso coração, escondemos nesse sentido de leitura com qualidade, de busca que passa pelo pensamento, vai para o sentimento e chega à vontade de nós praticarmos ela, aí, irmãos, não tem quem desvie nós, porque nós estamos alicerçados na palavra, na sabedoria bíblica. Aí já não existe mais o intelectual, o teórico, cultural dessa vida que tenta relativizar os valores absolutos e atemporais da palavra de Deus. Aí já não existe mais. Nós estamos firmados na verdade e nada nessa terra poderá tirar essa verdade do nosso coração. Então, que fica aqui esse testemunho e esse aprendizado para todos nós, que a sabedoria bíblica é ela que vai nos alicerçar. E eu falo isso, irmãos, com um sentimento no coração, porque muitas das vezes os nossos cultos de jovens, eles estão voltados para uma espécie de teatro musical. Irmãos, adorar a Deus é uma coisa magnífica. Louvar a Deus com hinos e cânticos são coisas transformadoras, coisas belíssimas. Nós sentimos a presença de Deus e o toque de Deus em nossas almas quando nós estamos em nosso momento congregacional de adoração a Deus. Mas, irmãos, o que vai nos permanecer firmes diante das tribulações, diante das dificuldades, é quando nós escondemos a palavra. É quando nós temos aquele momento de intimidade, de busca pela palavra de Deus. É quando nós temos a vontade de estar diante de Deus em nosso quarto, buscando. Eu falo isso, irmãos, diante do meu quarto e com uma felicidade nos olhos, de poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com você. Que você possa também ser alcançado nesse trimestre através da palavra de Deus. E vamos juntos caminhar, vamos juntos buscar por essa sabedoria bíblica, por essa sabedoria que não se curva aos valores de pauta progressiva, que não se curva aos valores dessa terra que já está corrompido, que tem para si ordenanças de Deus, que tem para si valores absolutos e atemporais e eternos na palavra de Deus. Irmãos, vamos esconder a palavra de Deus em nosso coração, porque essa é a fórmula, nós buscando sabedoria bíblica. Segundo subtópico do terceiro e último tópico diz vida protegida num mundo de perigo. Todos nós sabemos a realidade em que vivemos. Temos a plena ciência de que o mundo em que nos cerca é perigoso. Desde o mais novo até o ancião, todos estão sujeitos a desenvolver diversos tipos de fobias, transtornos de pânico e diversas outras patologias por causa desta realidade. A promoção desses valores desconstrucionistas que vimos no texto anterior contribui para formar uma cultura de medo, transtornos e fobias. Pois bem, meus irmãos, a realidade da vida é essa. Todos nós estamos carecas de saber, né? Por mais que não estejamos careca. Mas a gente tem essa ciência de que o mundo que nos cerca, ele é de fato um mundo perigoso. Ele é de fato um mundo onde a gente observa diversos tipos de criminalidades aí que chega a tirar o nosso fôlego quando nós sabemos de determinados tipos de acontecimentos que a gente escuta, até mesmo vê nas televisões, que nos deixa abismado, né? Então, o mundo de fato é um mundo perigoso. E esse discurso desconstrucionistas que a gente vê de pessoas que não acreditam mais na palavra de Deus, de homens que tentam desvalorizar a palavra de Deus, de homens que têm usado esse
essa desvalorização, essa inversão de valores, menosprezando a palavra de Deus, eles contribuem para essa disseminação desses medos, dessas fobias, desses transtornos, porque o segredo é, na palavra de Deus, nós vamos encontrar proteção. Na palavra de Deus, nós vamos encontrar esse conforto, esse incentivo para tirar esse medo de nós para vivermos. Porque, ó, como diz aqui, ó, contudo, como cristão, não podemos esquecer das palavras do apóstolo João. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Quando meditamos na palavra de Deus, somos conscientizados a respeito do perfeito amor de Deus por nós, do modo que nem a morte nem a vida podem separar-nos desse amor gracioso. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui nesse trimestre e vamos aprender é que a palavra de Deus, ela é a nossa fonte de sabedoria. Nela que nós vamos vencer toda a desvalorização da própria palavra, nela que nós vamos encontrar incentivo para vencer todas essas coisas. E a gente vê que a gente vive nesse mundo perigoso, aonde também isso tem gerado uma geração de pessoas que fazem parte desse quadro, que possuem diversos tipos de fobias, de transtornos, de pânico, patologias, de doenças mentais que têm enclausurado elas, que têm aprisionado, prendido elas em um medo que nós podemos vencer através da palavra de Deus, porque a palavra mesmo diz que no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo medo. E eu coloquei aqui para nós concluirmos esse segundo tópico dizendo: a verdadeira consciência do amor de Deus, proveniente da revelação bíblica, traz para nós segurança e equilíbrio. Então, irmãos, se a fonte da nossa sabedoria ela é bíblica, pode ter certeza que ela existe para nos incentivar a viver nesse mundo perigoso através da segurança em Deus e um equilíbrio, sabendo que aquilo que é para ser tratado com medicina vai ser tratado, e aquilo que é para ser tratado no nosso emocional através do incentivo da palavra de Deus, ele vai ser tratado. Então, vivemos de fato em um mundo perigoso, mas através da palavra de Deus nós podemos vencer todos os medos, porque nele não há temor algum. Terceiro e último subtópico do terceiro tópico diz: confie mesmo estando em um mundo de incertezas. O mundo em que vivemos é marcado pelas incertezas e dúvidas. Uma das marcas da modernidade é o desenvolvimento crítico, onde se cultua a dúvida. Duvidar parece ter ganho uma posição de intelectualidade. Deste movimento nasce o desejo de desconstruir a fé, os fundamentos e os valores do outro. A sabedoria bíblica, no entanto, é uma exortação a andar nesse contramão, e para isso ela não tem pudor em exortar-nos a respeito da certeza dos valores eternos que importam. O ensino de Provérbios visa um equilíbrio. O anseio pelas incertezas que geram dúvidas é de tendência pecaminosa e visa a aniquilação da fé. Por isso, as virtudes apresentadas em Provérbios permitem-nos desenvolver uma atitude de confiança em um mundo de incertezas. Pois bem, meus irmãos, para nós finalizarmos aqui essa nossa segunda lição da Escola Bíblica Dominical da Classe dos Jovens, faz-se necessário nós pausarmos nesse último subtópico aqui que diz: confie mesmo estando em um mundo de incerteza. Então, irmãos, nós sabemos que esse mundo ele é marcado por uma cultura pós-modernidade, que o desejo deles é desconstruir a fé, os fundamentos, os valores eternos, a verdade absoluta não existe mais nessa pós-modernidade que nós aqui vivenciamos hoje. Então, a gente percebe que essa modernidade tem uma marca que é o desenvolvimento crítico, onde se impregnou uma cultura que é a cultura da dúvida. Eu até coloquei aqui, e o pastor Marcelo coloca no livro de apoio, que parece que duvidar ganhou hoje uma posição de status, de intelectualidade. Aquele que duvida, aquele que questiona todas as coisas, parece que ele se tornou
o novo filósofo contemporâneo, né? Só que a gente percebe em Provérbios que existe um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio. E essa incerteza, essas dúvidas que está sendo propagada no século atual que a gente vive, ela é muito maléfica à nossa fé. Primeiro que a gente vê em Tiago dizendo que aquele que não tem sabedoria, que peça a Deus, não duvidando, não achando que não pode receber, porque a dúvida é o maior inimigo da nossa fé. Se a gente duvida de Deus, é impossível que a gente o alcance, porque a fé ela é aquilo que agrada a Deus. Então nós precisamos ter a plena certeza. E a fé é exatamente acreditar, mesmo sem ver, mesmo com as nossas dúvidas e com as nossas incertezas. E o livro de Provérbios, ele vai permitir nós desenvolvermos essa atitude de confiança em um mundo de incertezas, em um mundo em que o que é hoje, amanhã já não é mais, o que não tem uma verdade absoluta. Então, nós percebemos que esse movimento de dúvida, um movimento cultural de incertezas, o objetivo dele é desconstruir a fé, os fundamentos, os valores que outra hora eram valores eternos para a sociedade, hoje já não são mais, não são valores atemporais, são valores perenes e por aí vai. Então, o ensino de Provérbios visa um equilíbrio. O anseio pelas incertezas que geram dúvidas é de tendência pecaminosa e visa a aniquilação da nossa fé. Então, nós vamos perceber em Provérbios que, através do equilíbrio, através da confiança em Deus, nós podemos vencer esse mundo, mesmo estando nesse mundo de incertezas. Então, irmãos, uma conclusão aqui da nossa lição é que a sabedoria ela deve ser buscada, a sabedoria ela deve habitar em nosso coração, tendo o coração aqui como o centro da totalidade da vida do ser humano, aplicada em nossa vida, resistida em um mundo de incertezas e dúvidas e vontades passageiras. Então que fique essa lição para nós hoje aqui, nessa segunda lição da Escola Bíblica Dominical, que nós devemos buscar a Deus sabedoria para viver diante desse mundo de dificuldade. Eu quero louvar a Deus para você que chegou até aqui nesse último tópico da lição da Escola Bíblica Dominical, e eu quero pedir para você que você possa curtir esse vídeo, você possa se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário aí, o seu feedback, aquilo que nós podemos aqui melhorar no compartilhamento sobre o slide, sobre a aula, sobre qualquer coisa que você queira comentar. Então, compartilhe esse vídeo, comente aí, esteja conosco aí orando pela minha vida, para que nós possamos juntos aprender mais na palavra de Deus. Eu quero agradecer a você, orar a Deus por sua vida e que você possa continuar aprendendo da palavra de Deus, mesmo nesse mundo onde é cheio de incertezas. Eu tenho certeza que Deus está ao nosso favor e está disponível a nos ensinar a palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima.